Talvez isso soe estranho para muita gente, mas nem todo problema dentro de casa começa no que é visível. Às vezes, quanto mais a gente tenta resolver com conversa, lógica ou esforço humano, mais tudo parece travar. É curioso, justamente quando o silêncio pesa, quando a paz some sem explicação, é que Deus costuma estar chamando com mais força. Nem sempre ele grita. Muitas vezes, ele alerta no incômodo. Se a sua casa anda diferente, se o ambiente está carregado, se o descanso não vem, se os conflitos surgem do nada ou a sensação de opressão aparece sem motivo claro, isso não significa que você falhou. Significa que existe algo espiritual pedindo atenção. E a boa notícia é que onde a presença de Deus entra, nada oculto permanece. O Espírito Santo não vem para assustar, vem para limpar, restaurar e estabelecer proteção divina verdadeira. Hoje essa oração poderosa não é apenas um pedido, é um posicionamento, um caminho de esperança real para quem deseja transformar o lar em refúgio no Senhor, recuperar a paz interior e fechar toda a brecha invisível que tenta roubar a alegria. Fique comigo até o final, porque quando o Espírito Santo é convidado com fé inabalável, a atmosfera muda e a casa nunca mais é a mesma. Eu preciso te dizer isso com muito amor e muita verdade. Quando uma casa começa a viver conflitos sem explicação, quando o clima pesa do nada, quando surgem doenças estranhas, atrasos constantes, objetos quebrando, um cansaço que não passa, isso não é só coincidência. Eu já vi isso muitas vezes na vida espiritual. Existe um chamado urgente acontecendo, e ele não vem para assustar, vem para despertar. É como se o Espírito Santo estivesse batendo a porta e dizendo: "Ei, chegou a hora de cuidar do que está invisível." Eu falo isso porque sei como é sentir que o lar, que deveria ser refúgio no Senhor, virou um campo de batalha. Às vezes ninguém discute por um motivo real, mas a tensão está ali. Outras vezes, o sono não vem, a paz interior some e a sensação é de opressão silenciosa. Nessas horas, eu não tento explicar demais. Eu me coloco em oração poderosa, porque quando a presença de Deus entra, o ambiente muda, a atmosfera responde, o peso começa a cair. Agora, se você está me ouvindo e algo aí dentro confirmou isso, não ignore. Esse é o Espírito Santo chamando para um tempo de livramento e fortalecimento espiritual. Não é para amanhã, é para agora. Mesmo que você não entenda tudo, eu te convido a abrir o coração e dizer em voz baixa, se puder: Espírito Santo, visita minha casa. Só isso já é um passo de fé inabalável. E quando esse convite é feito, outras verdades começam a ser reveladas. Eu aprendi, ao longo da caminhada com Deus, que nem toda porta aberta é visível aos olhos naturais. Algumas se abrem com palavras ditas no calor da dor, outras com objetos que entram na casa sem discernimento. Outras ainda vêm de heranças familiares que ninguém nunca parou para tratar em oração. Parece exagero para quem olha só com a lógica, mas no mundo espiritual nada é neutro. Tudo carrega uma influência, seja de luz ou não. Já vi ambientes mudarem completamente depois que o Espírito Santo revelou algo simples. Um presente recebido, uma lembrança guardada, uma rotina aparentemente inocente. Às vezes é uma visita frequente, que sempre deixa o clima estranho. Outras vezes são palavras repetidas como "aqui nada dá certo", que vão abrindo brechas silenciosas. Mas deixa eu te lembrar de algo poderoso. Nada fica oculto diante de Deus. A presença de Deus traz luz, e onde a luz chega, a verdade aparece. Se você quiser começar agora, faça algo bem prático. Caminhe pela sua casa em silêncio e faça uma oração simples. Diga: Espírito Santo, me mostra o que não vem de ti. Não precisa forçar nada, nem inventar coisas. Apenas permita. A promessa de Deus é clara. Quem pede com sinceridade recebe direção.
E quando ele começa a revelar, é sinal de que está preparando algo maior, algo que envolve autoridade, limpeza e transformação profunda. Agora eu faço algo que nunca encaro como simbólico, mas como real. Eu convido o Espírito Santo a entrar com autoridade. Não como visitante, mas como Senhor da casa. Quando ele entra, entra com luz, com fogo purificador, com verdade. A presença de Deus não pede licença para a mentira permanecer. Ela ilumina, revela e expõe tudo aquilo que estava escondido nos cantos invisíveis do lar. Eu já percebi isso muitas vezes. Quando o Espírito Santo chega, aquilo que antes parecia confuso começa a fazer sentido. O que estava abafado vem à tona, não para acusar, mas para curar. É nesse momento que a cura espiritual começa de verdade. A proteção divina se estabelece porque nada que vem das trevas suporta permanecer onde há luz. É por isso que eu sempre digo, não lute sozinho, chame a presença de Deus para lutar por você. Se você sente esse desejo agora, ore comigo de forma simples. Espírito Santo, entra na minha casa, revela o que precisa ser tratado, limpa, restaura e estabelece a tua paz. Esse tipo de oração poderosa muda ambientes, muda histórias. E se essa mensagem está falando direto ao seu coração, eu te convido a se inscrever agora no canal Palavra da Fé, ativar as notificações e caminhar comigo nessa jornada de libertação, fé inabalável e transformação espiritual. Porque o que Deus começa a revelar aqui, Ele ainda vai aprofundar muito mais. Neste momento, a oração começa a caminhar pela casa inteira. Cada cômodo importa. Sala, quartos, cozinha, banheiro, corredores, até aqueles cantinhos esquecidos onde quase ninguém presta atenção. Nada é pequeno demais para a ação da presença de Deus. Onde os olhos humanos não veem, o Espírito Santo alcança com precisão e amor, trazendo proteção divina e limpeza espiritual profunda. Há coisas que ficam guardadas por anos sem perceber o peso que carregam. Objetos antigos, lembranças associadas à dor, presentes recebidos em tempos confusos, heranças emocionais que permanecem silenciosas. Quando a luz de Deus entra, Ele revela com mansidão, nunca com acusação. É como acender uma lâmpada num quarto escuro. O que estava escondido simplesmente aparece e a paz interior começa a tomar espaço. Se for possível, vale até caminhar pela casa agora ou mais tarde em silêncio, colocando a mão nas paredes e declarando versículos simples como: "O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza." Salmo 91. Essa prática traz fortalecimento espiritual real. Cada declaração fecha brechas, cada oração poderosa alinha o ambiente com a promessa de Deus. E à medida que essa varredura acontece, algo mais profundo começa a ser tocado. Algo que vem de muito antes. Existem alianças que nunca foram assinadas com papel, mas foram seladas no mundo espiritual ao longo das gerações. Pactos feitos por medo, ignorância ou dor acabam criando ciclos que se repetem sem explicação. Doenças que voltam, escassez que insiste, relacionamentos que sempre se quebram. É aqui que o sangue de Jesus entra como resposta definitiva, trazendo livramento e rompendo toda a cadeia invisível que tenta se manter ativa. Muitas vezes, a pessoa olha para a própria história e se pergunta por que certos padrões se repetem na família. A promessa de Deus, porém, não está presa ao passado. Em Cristo, há liberdade real. O cancelamento espiritual não depende de saber exatamente onde tudo começou, mas de permitir que a autoridade do nome de Jesus fale mais alto do que qualquer herança espiritual negativa. Onde havia peso, começa a surgir fortalecimento espiritual. Esse é um momento poderoso para declarar com fé inabalável: toda aliança que não vem de Deus está cancelada. Pode ser dito em voz alta, com simplicidade, sem medo.
Essa oração poderosa não apenas traz cura espiritual, mas abre espaço para bênçãos do Senhor se manifestarem, inclusive em áreas como prosperidade financeira e cura financeira. E quando esses pactos caem, algo ainda mais profundo começa a ser quebrado. Até palavras antigas perdem o poder. Palavras nunca são apenas palavras. Elas constroem ou destroem ambientes inteiros. Muitas casas carregam um peso que nasceu de frases repetidas por anos. Isso nunca muda. Aqui sempre falta. Nossa família é assim mesmo. Mesmo ditas sem intenção, essas sentenças vão criando raízes. Mas existe algo mais forte do que qualquer declaração humana. A promessa de Deus que traz vida, paz interior e restauração. Quando essas palavras são identificadas, elas precisam ser canceladas espiritualmente. Declarações de derrota, inveja, fofoca ou julgamento não têm autoridade diante da proteção divina. O nome de Jesus quebra sentenças lançadas no passado, inclusive aquelas ditas por pessoas que nem fazem mais parte da história. Onde antes havia opressão, o Espírito Santo estabelece um novo decreto, trazendo livramento e fortalecimento espiritual. Uma prática simples pode ser feita a partir de hoje. Substituir toda a palavra negativa por uma declaração bíblica. Onde antes se dizia, não dá, passar a dizer, o Senhor é o meu refúgio e a minha provisão. Onde havia medo, declarar, Deus não me deu espírito de temor. Essa mudança gera uma mentalidade próspera e prepara o terreno para a cura espiritual, crescimento financeiro e novos ciclos que começam a se manifestar silenciosamente. Nem todo peso vem de algo visível. Muitas vezes, o que adoece um lar são memórias silenciosas, palavras não ditas, feridas antigas que ficaram guardadas no coração. Discussões passadas, rejeições, vergonhas e dores vão impregnando a atmosfera emocional da casa. Mas a presença de Deus não trabalha apenas no ambiente físico. Ela toca o que está dentro, trazendo cura espiritual e paz interior onde antes havia aperto. Quando o Espírito Santo começa a agir nessa área, ele não expõe para envergonhar, mas para restaurar. Lembranças que ainda doem são visitadas com amor. Emoções desorganizadas encontram descanso. É como se Deus soprasse vida nova sobre histórias que pareciam definidas pelo sofrimento. Aos poucos, a casa deixa de ser um lugar de tensão e se transforma novamente em refúgio no Senhor, onde a proteção divina se manifesta até nos detalhes do convívio diário. Uma atitude simples pode ajudar nesse processo. Reservar alguns minutos do dia para orar pelo lar emocionalmente. Declarar algo como, Senhor, cura o que ficou ferido aqui dentro, já é uma oração poderosa. Ler versículos como Salmo 147, Dietibo 3. Ele sara os de coração quebrantado. Também fortalece o ambiente. E quando essas memórias começam a ser curadas, algo ainda maior acontece. Padrões antigos começam a perder força, inclusive aqueles que atravessaram gerações. Existem histórias que não começaram na casa atual, mas continuam tentando se repetir nela. Ciclos de abandono, falência, vícios, doenças e relacionamentos quebrados atravessam gerações como se fossem uma herança inevitável. Mas em Cristo, nenhuma história está condenada a se repetir. A promessa de Deus é mais forte do que qualquer passado, e a fé inabalável abre caminho para uma libertação que alcança toda a linhagem. Quando essa libertação acontece, o que estava preso começa a ser solto. A árvore genealógica espiritual passa por uma limpeza profunda, como se raízes contaminadas fossem arrancadas para dar lugar a uma nova vida. Onde antes havia escassez, começa a surgir provisão. Onde havia dor, surge cura espiritual.
Esse processo não apaga a história, mas redime, trazendo fortalecimento espiritual e um novo sentido para o presente e o futuro. Esse é um bom momento para declarar em voz alta: em Cristo, minha família tem um novo começo. Essa oração poderosa rompe ciclos invisíveis e estabelece uma nova identidade, firmada no amor e na presença de Deus. Aos poucos, padrões antigos perdem força e algo começa a mudar, até nas áreas práticas da vida, como a prosperidade financeira e a cura financeira. E quando essa raiz é tocada, novos hábitos e escolhas também começam a ser transformados. Tudo o que entra dentro de uma casa influencia o ambiente, inclusive aquilo que passa despercebido no dia a dia. Objetos, imagens, sons e conteúdos carregam intenções e atmosferas. Por isso, a consagração não é exagero, é zelo espiritual. Quando algo não está alinhado com a presença de Deus, o Espírito Santo traz discernimento com paz, nunca com medo, conduzindo a escolhas que protegem o lar. Hoje, grande parte das influências entra pela tela. Celulares, televisões, computadores e músicas moldam pensamentos, emoções e até decisões. Por isso, pedir a Deus sabedoria para filtrar o que é consumido é um passo de fortalecimento espiritual. A oração poderosa consagra não apenas os objetos, mas também os olhos e os ouvidos, trazendo paz interior e alinhamento com a promessa de Deus. Onde antes havia distração excessiva, começa a surgir clareza. Uma prática simples pode ser feita agora ou depois. Apresentar esses objetos a Deus em oração, dizendo algo como: Senhor, que tudo o que circula nesta casa glorifique o teu nome. Pequenas atitudes, como escolher músicas que edifiquem ou limitar conteúdos que geram ansiedade, criam um ambiente de proteção divina. E quando esse cuidado é estabelecido, brechas começam a se fechar, preparando o lar para um tempo de selamento e descanso espiritual. Quando tudo aquilo que precisava ser revelado já veio à luz, chega o momento do selamento. Portas que antes estavam abertas, muitas vezes sem perceber, agora são fechadas com autoridade espiritual. Entradas, janelas, corredores e até os limites invisíveis da casa são guardados pela proteção divina. O lar deixa de ser vulnerável e passa a ser território consagrado, coberto pela presença de Deus dia e noite. Esse selamento não acontece com medo, mas com paz interior. É como colocar um selo de segurança espiritual, declarando que aquele espaço pertence ao Senhor. Onde antes havia brechas para a opressão, agora existe blindagem. A promessa de Deus se estabelece como um escudo constante, trazendo livramento contra ataques espirituais e descanso verdadeiro para quem habita ali. Uma oração simples pode marcar esse momento. Senhor, sela esta casa com tua paz e tua presença. Essa oração poderosa cria um ambiente de refúgio no Senhor, onde a mente descansa e o coração se aquieta. A casa começa a ser reconhecida espiritualmente como lugar de adoração, acolhimento e fortalecimento espiritual. E quando esse selamento acontece, algo precioso se estende também para a noite, alcançando o sono e os pensamentos mais profundos. A noite é um território sensível. É quando o corpo descansa, mas a mente continua processando tudo o que foi vivido durante o dia. Muitas pessoas deitam cansadas e acordam ainda mais exaustas, como se algo roubasse a paz durante o sono. É nesse momento que a proteção divina precisa ser declarada, trazendo descanso verdadeiro e cobertura espiritual sobre cada pensamento. Quando a presença de Deus envolve a noite, o medo perde força. Pesadelos, opressões, inquietações e aquela sensação estranha de acordar assustado começam a ser cancelados. O Espírito Santo guarda a mente, filtra os sonhos e traz paz interior. O coração entende, mesmo sem palavras, que existe um refúgio no Senhor ativo enquanto o corpo dorme.
É descanso físico, emocional e espiritual ao mesmo tempo. Uma prática simples pode ajudar muito. Antes de dormir, fazer uma oração poderosa baseada no Salmo 4:8. Em paz me deito e logo adormeço. Também vale declarar em voz baixa: minha mente descansa em Deus. Esse hábito fortalece espiritualmente e cria um ambiente seguro para o sono. E quando as noites começam a ser restauradas, a atmosfera da casa inteira passa por uma transformação ainda mais profunda. Quando a presença de Deus passa a habitar um lar de forma constante, a atmosfera muda naturalmente. Não é algo forçado, é percebido no dia a dia. Onde antes havia medo, começa a surgir coragem. Onde a confusão dominava, o entendimento se estabelece com paz interior. A casa passa a respirar leveza, como se o ar ficasse mais limpo, mais tranquilo, mais seguro. Essa transformação não acontece apenas em momentos de oração, mas se estende para as conversas, decisões e relacionamentos. A proteção divina se manifesta nos detalhes. Menos discussões, mais escuta, mais paciência. A presença de Deus passa a ser sentida até nos silêncios, trazendo fortalecimento espiritual e alinhando o lar com a promessa de Deus, que nunca falha. Com o tempo, essa atmosfera se aprofunda. O que começou como um clamor se torna um estilo de vida. Pequenas práticas, como agradecer antes das refeições ou declarar uma bênção ao sair de casa, mantêm o ambiente vivo espiritualmente. A casa se transforma em refúgio no Senhor, e esse movimento prepara o coração para algo maior. Um novo propósito que ultrapassa as próprias paredes do lar. Quando Deus transforma uma casa, isso nunca termina apenas ali. Um novo ciclo começa a ser escrito, não como ponto final, mas como início de algo maior. A história do lar passa a carregar marcas de redenção, provisão e paz. Onde antes havia escassez, começa a surgir prosperidade financeira alinhada com sabedoria financeira. Onde existia dor, agora floresce cura espiritual e fortalecimento espiritual diário. Esse novo tempo faz da casa um lugar vivo, cheio de propósito. Pessoas entram e sentem algo diferente, mesmo sem saber explicar. A presença de Deus se manifesta como acolhimento, descanso e direção. O lar se torna luz para outros, um testemunho silencioso de que a promessa de Deus se cumpre. Até áreas práticas da vida começam a responder. Crescimento financeiro, decisões mais sábias, dinheiro abençoado fluindo com responsabilidade e paz interior. Cada detalhe desse novo ciclo carrega intenção divina. Nada é por acaso. A casa passa a ser espaço de oração poderosa, comunhão e aprendizado contínuo. O que Deus fez ali não é apenas para benefício próprio, mas para cumprir um propósito maior. E quando essa consciência se estabelece, o coração se prepara para caminhar ainda mais fundo em direção a uma vida guiada pela fé inabalável e pela direção constante do Espírito Santo. Agora que toda essa oração foi feita, a pergunta que fica é simples, mas profunda. O que vai mudar a partir de hoje dentro da sua casa? Não como emoção passageira, mas como decisão espiritual. Porque ouvir, concordar e sentir é importante, mas aplicar é o que transforma. Que atitudes novas podem começar agora? Que palavras precisam ser trocadas? Que hábitos podem ser ajustados para manter viva a presença de Deus no dia a dia? Talvez seja separar alguns minutos por dia para uma oração poderosa no lar. Talvez seja declarar versículos antes de dormir. Talvez seja filtrar melhor o que entra pela porta, pela tela e até pelas conversas. Pequenas decisões, quando alinhadas com fé inabalável, geram grandes mudanças. A promessa de Deus não falha, mas ela floresce onde há constância, obediência e coração aberto. Agora, deixa eu te perguntar, como você quer que sua casa seja lembrada espiritualmente? Como um lugar de conflito?
ou como um refúgio no Senhor? Se essa oração tocou você, escreva nos comentários algo simples como: minha casa pertence a Deus. Isso é mais do que interação, é posicionamento. E se você deseja continuar aprendendo, crescendo e fortalecendo sua vida espiritual, se inscreva agora no canal Palavra da Fé e ative as notificações. Aqui, cada conteúdo é um passo a mais em direção à paz interior, à proteção divina e a uma vida guiada pela presença de Deus.